Olá, vamos iniciar mais um ATPC da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Eu sou a Juliana Lescano, PEC de Biologia. Eu sou o professor Robson Batista, PEC de Química. O tema da nossa ATPC de hoje é o projeto da Feira de Ciências da nona FESP, com sugestões de como trabalhar a metodologia para a produção de um projeto para uma feira de ciências. O que é a FECESP? É uma ação pedagógica que busca estimular e promover a formação dos estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Também disputam 3 vagas para a feira estadual que vai acontecer em outubro em Florianópolis. Olha só, são trabalhos que simplificam leis de física e deixam o conteúdo e conceitos mais acessíveis e fáceis de serem compreendidos. Até os pequenininhos dão aula, minha gente, dá uma olhada. Aqui é o Sol e aqui é onde que a gente mora. Aí da Terra vai girando, aí de onde que a gente tá à noite e na China é dia. Eu e a minha avó, a gente colocou água aqui com corante amarelo e aqui água vermelha com corante, daí todas eram brancas e ficou assim. Aqui tem uma terra morta que não vai crescer nada aqui. E aqui é a terra que está sendo feita pela adubada, que tem pedaços de casca de legumes, de batata, de cenoura, de tomate. Um aprendizado em prática, maquetes, cartazes, os temas da importância da leitura para a física. Energia eólica, lição aos 11 anos. A energia eólica, em geral, é a transformação do vento em energia útil. Tem várias fontes de energia e energia eólica é uma das energias mais limpas que tem e não poluentes. Teve até destaque o desafio ITS da RIC TV Record, projetos vencedores que também entraram nessa 10ª edição da Feira de Ciências. Sustentabilidade, meio ambiente. São cerca de 60 trabalhos de escolas estaduais de Joinville, São Francisco do Sul e Itapoá. Alunos que vão do primeiro ano do ensino fundamental ao terceirão, incluindo o integral do ensino médio. E todos querem se destacar. Não é para menos, os 3 escolhidos irão para a Feira Estadual em Florianópolis. O Juan, com o professor e mais 11 colegas alunos, transformaram o princípio Pascal da física em um braço hidráulico. É a aplicação de uma pequena força numa área menor, que vai resultar numa grande força numa área mais expansiva, uma área maior. A gente se reuniu num domingo todinho, a gente até almoçou na casa do aluno e cada um fez um pouquinho. Um serrou o cano, o outro colou, cada um fez um pouquinho do projeto. E em cada trabalho exposto, uma conquista, troca de conhecimentos, amizades e até descontração para convidar a ver o projeto. Para quem participa, é tarefa de aula sim, mas que vai levar para a vida. Muito conhecimento. Conhecimento que a gente aprende para crescer, para ensinar outras pessoas o que elas não conhecem. É um desenvolvimento muito legal. Que é um momento inesquecível, eles participam e colocam em prática aquilo que eles estudam na sala de aula. Eu penso que os alunos não esquecerão desse momento, porque a gente que já foi aluno sabe como que é importante participar, né, desses eventos. Metodologia de ciências. Então, vale lembrar que nós estamos aqui reforçando essa proposta e a participação das escolas para participarem na FECESP. A divulgação também vai ser realizada pela coordenação aos professores e aos alunos. Mas a FERAL tem algumas diretrizes. Então, para a realização do projeto, cada turma ela terá que se organizar em grupos de, no mínimo, 3 e no máximo 5 alunos para a apresentação do trabalho. A forma de apresentação fica a critério e a criatividade de cada grupo. Todas as disciplinas deverão estar envolvidas no projeto e todos os alunos eles devem participar de um trabalho que seja relativo ao projeto e envolver os seus conhecimentos. Então, vocês podem estar perguntando, como assim todas as disciplinas vão participar?
Aí, nesse caso, no projeto, ainda que, por exemplo, o professor de física realize o projeto com determinados alunos, eles podem ter o apoio do professor de português para fazer a revisão do texto, os professores de matemática para orientar quanto à questão de tabelas, gráficos, também análise estatística, se for necessário. Pensando num contexto social, os professores de humanas também podem ajudar a dar esse olhar social ao projeto e, com isso, contemplar as diversas áreas do conhecimento. Dados os temas que darão origem à pesquisa e o levantamento de perguntas, questões, o grupo deverá, junto aos professores, verificar a melhor maneira de desenvolverem o trabalho. O trabalho produzido pelo grupo será apresentado na feira cultural. Todos os componentes pelos grupos têm de estar presentes durante todo o período do evento e participar das explicações sobre a pesquisa aos professores, avaliadores ou não, e aos visitantes. A realização dos trabalhos será acompanhada pelos professores, proporcionando aos grupos de aluno orientação e apoio. Esse acompanhamento objetiva o desenvolvimento de pesquisa com aprofundamento e seriedade necessários, e de forma a que chegue de fato à autoria coletiva de uma produção que expressa conclusões do grupo. Então, começa aí uma das premissas, a colaboratividade entre professor e aluno, troca de conhecimento. Então, para elaborar o projeto, é necessário primeiro uma questão-problema. A partir dela, construir as possíveis hipóteses para responder a essa questão, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema selecionado, selecionar quais são as metodologias necessárias para fazer teste de hipóteses ou experimento, de alguma maneira de como coletar os resultados, obter, analisar os dados e usar isso, os conceitos científicos para resolver problemas, construir uma argumentação a partir dos dados obtidos, comunicar os resultados e as análises realizadas. Elaboração de relatório. Utilizamos uma pré-iniciação científica, que é um caderno, que é utilizado muito no programa de ensino integral, que pode ser utilizado nos anos finais, para o 9º ano, né, e no ensino médio parciais. E colocamos no final também o link para o professor como orientação. É importante que os alunos sejam orientados sobre como elaborar um relatório, pois são necessárias síntese, leitura, descrições, gráfico e tabela, análise de dados, escrita argumentativa na discussão dos resultados e no encaminhamento da conclusão final, dentre outros aspectos. Então, aí podemos utilizar o professor de matemática para utilizar gráficos, parte de leitura, fazer uma interpretação com a professora de língua portuguesa, né? Para ter uma formação de uma síntese bem bacana. Também é importante que esteja atento à necessidade de o relatório reunir referências bibliográficas. Para isso, deve ser orientado sobre as regras da citação das referências. Se puderem contar com orientação interdisciplinar, tanto melhor. Além dessas orientações, é importante que os estudantes também não deixem para fazer o relatório apenas no final do projeto, porque é uma ação complexa que demanda tempo, então eles precisam realizá-la ao longo de todo o projeto, até para manter a qualidade desse relatório. E, além disso, é muito importante que eles façam os registros do diário de bordo, de todo o acompanhamento do projeto, para que eles tenham ali dados para o relatório final. Elaboração de relatório. Colocamos um relatório de orientação específica, tá? Os alunos, os professores que serão orientadores, né? De como ser relacionado, né? Nome, e-mail, telefone dos alunos envolvidos, professores, ter título, introdução, apresentação do tema e sua delimitação, pequenos históricos do problema, relação com os outros estudos, ter justificativa, objeto específico de pesquisas, questão, problemas, hipótese, revisão do
revisão bibliográfica, referências teóricas e metodologia e materiais que serão utilizados nesse projeto de ciência. Também é importante realizar o desenho experimental. Então, para isso, é preciso especificar qual é o tipo de pesquisa, se vai ser descritiva, um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica ou experimental. O início e o fim dessa pesquisa com o cronograma e o caderno de campo. Qual foi o local da pesquisa e a descrição do mesmo. Quais as variáveis utilizadas, tanto de definição conceitual ou operacional, como foi feito o controle dessas variáveis, quais foram os indicadores utilizados, qual foi a população e o sistema de amostragem, os instrumentos de coleta de dados e quais os equipamentos e materiais que foram utilizados durante toda a pesquisa. Além disso, os procedimentos, então descrever as etapas de cada momento do projeto, quais as normas que foram utilizadas para também fazer a coleta de dados. E a descrição dos métodos, então, qual foi o método de análise, de avaliação, validação, como foi dado o tratamento estatístico dos dados e quais foram as limitações do método, caso aconteça. E também é importante os resultados das discussões, então ali vai ficar a apresentação desses resultados que foi obtido, seja de uma pesquisa bibliográfica, quando está a coleta de dados, ou um experimento, fazer a discussão do significado desses resultados, a interpretação e estabelecer uma ligação com outros estudos realizados com a mesma temática, né, e com dados que já tenham sido publicados. Também deixar clara a conclusão, quais são as perspectivas futuras, os desdobramentos que esse projeto pode ter e as referências bibliográficas. Relembrando que deve conter um relatório de um experimento escolar. Não se esqueça de atender às especificações do edital. Aqui nós deixamos um modelo de relatório para que vocês possam ter como um suporte. Então, o relatório tem que ter um cabeçalho, os dados da escola, os dados dos estudantes, da coordenação, dos professores que fizeram a orientação. Aí eu tenho o título, né, do projeto de ciência, a introdução, delimitar o tema no contexto de pesquisa e sociedade, de modo breve. Quando descrever o trecho de outros autores, atribuir autoria a fazer referência da obra. A parte da justificativa, descrever evidência ou argumentos que justifiquem a relevância da pesquisa. Se utilizar fonte de pesquisa, indicá-las na referência, atribuir a autoria e fazer referência da obra. Questão problema, deve explicitar a pergunta, a formulação ou a hipótese que direciona a investigação. Esse item deve ser explícito e possível de solução. Em algumas feiras, editais de concurso é requerido na introdução à relevância social e o contexto do trabalho realizado, né? Então, se tem o diário de bordo, é muito importante ter todo esse material registrado. Materiais e métodos. Então, nesse momento é importante descrever com detalhes como foi realizado o planejamento e desenvolvimento das ações, como se deu a articulação dessas ações com a questão problema, e incluir aqui os procedimentos que serão realizados para a obtenção dos resultados, mas nesse momento não se insere os resultados. Aqui é uma descrição dos materiais e com a metodologia adotada. Então, com base nos objetivos que foram colocados na introdução, quais foram as etapas para eu conseguir fazer a coleta de dados? Esse é o objetivo dessa etapa do projeto. Com o eixo da hipótese, com base na sua pesquisa, você escreverá uma resposta ou uma solução, a melhor suposição bem informada para a sua pergunta. Assegura-se de escrever sua hipótese antes de iniciar a experiência, até você chegar à conclusão, né? Isso é muito importante. Materiais. Nessa parte do projeto é feito um detalhamento de quais foram os itens utilizados
para poder realizar as experiências. E é importante também aqui deixar claro quais foram as quantidades desses itens e com as devidas unidades. Os procedimentos, liste todas as etapas seguidas para completar sua experiência. Lembre-se de numerar as etapas. Adicione foto, as suas experiências, que é muito importante, demonstrar todo o procedimento, né? Se precisar utilizar figuras, utilize e assim por diante. Quando houver figuras, atentar-se para a presença de legendas, que as contextualize, e os mesmos se aplicam ao gráfico, né? Tabelas e código que, se for utilizado, tem que estar contextualizado no eixo do projeto. Resultados e discussão. Então, após o experimento, é necessário agora descrever claramente quais foram os resultados obtidos, sejam eles parciais ou os finais. Fazer isso utilizando corretamente as grandezas de unidades de medida e registrar todos os dados que foram relevantes para dar a fundamentação para a hipótese ou indicar uma possível solução para o problema levantado. Conclusões. Como o projeto pretende ou realizou o envolvimento da comunidade local, seja na divulgação científica, ação transformadora ou ações educativas, envolva outros agentes sociais, além dos estudantes do projeto. Descrever as intencionalidades, continuidade do projeto de pesquisas, alterações de metodologias, considerações a respeito da execução do projeto e um encaminhamento futuro. Uma boa conclusão inclui as perspectivas futuras de próximos trabalhos a serem realizados, bem como as limitações da pesquisa realizada. Referência. Todo material utilizado para pesquisa deve ser referenciado seguindo o padrão de formatação ABNT. É importante que os estudantes aprendam aqui a fazer buscas por pesquisadores de instituições confiáveis. Então, aprender nesse momento a usar bases de dados para poder fazer a busca desse material. E aqui é importante, né, aprender a fazer essas referências. E não esquecendo de, inclusive, colocar fontes que sejam impressas e também as eletrônicas. E elas devem estar ordenadas de maneira alfabética. Para o dia da culminância da pré-iniciação científica, né, da Feira de Ciência, o diário de bordo, que é o registro detalhado com o rigor científico que acompanhará o percurso da pesquisa, a publicação do trabalho, seria na Feira de Ciência, mostras, competições de conhecimento e elaboração de relatório, né? E aqui um modelo para o acompanhamento do projeto, que é o cronograma. Ele pode ser feito numa forma de uma tabela, onde cada etapa do projeto fica numa linha, né, para que haja esse controle. E como todo esse projeto, ele vai estar organizado ao longo do tempo. Então, aqui, as atividades que foram realizadas, com as 6 etapas, nesse exemplo, de setembro a dezembro, e aí pode ser colocado um X, em qual mês, por exemplo, foi realizada determinada atividade do projeto. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Aqui ficam, então, leituras recomendadas para que os professores possam fazer, né, essa orientação aos estudantes. Então, a gente deixou tanto o caderno de pré-iniciação científica para desenvolvimento de projetos de pesquisa, quanto atividades experimentais de química no ensino médio, para que possa ser consultado. Amanhã é dia do professor.
E não há nada que dê mais felicidade a um mestre do que ver um talento despontar. Você vai conhecer uma menina pobre que sempre viu tudo de um jeito diferente. Foi assim que ela se apaixonou pela ciência. E onde todos só enxergavam problemas, surgiu a ideia de um projeto inovador. Agora, com o prêmio para Moju, no Pará. Vamos chamar o pessoal de Moju. De Moju, no Pará. A orientadora ficou incrédula. Nós chegamos lá assim meio desacreditadas, né? Porque uma escola lá do interior do Pará. Uma escola do interior do estado do Pará, de uma escola pública. E o prêmio vai para Moju, no Pará. A orientada, perplexa. Parabéns. Parabéns, parabéns. Você não esperava subir uma vez no palco? Nunca que eu esperava isso. Subiu quantas? 10 vezes. Franciele Rodrigues Barbosa. Uma adolescente pobre de Moju, a 120 quilômetros de Belém do Pará, ganhou 10 prêmios na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia em São Paulo. Inclusive uma viagem para conhecer o MIT nos Estados Unidos, uma das mais importantes universidades do mundo. É inimaginável. É algo assim que só a ciência, só a educação pode explicar. E o que a teria levado a isso? Curiosidade. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de fazer perguntas. Por que o céu é azul? Por que as nuvens não caem? Por que a gente morre? Por que a gente vive? De onde a gente veio? Foi aqui, nessas condições, que ela aprendeu a perguntar, como se uma inteligência inquieta florescesse no deserto. Uma escola pública cheia de problemas como qualquer uma outra do Brasil. As salas estão deterioradas, a questão elétrica, hidráulica. A gente está desde 2013 pedindo a reforma da escola. Todo ano vem e acabou que nunca veio. Mesmo precariamente, é aqui que o Clube de Ciências da cidade funciona há 25 anos. A gente joga a semente tanto nas crianças quanto nos professores, né, para que o professor se sinta motivado em realizar a iniciação científica com seus alunos em sala de aula e em outros espaços também. E a professora logo descobriu em Franciele a energia do inconformismo, combustível da ciência. E eu acabei descobrindo que 65% da população da minha cidade utiliza lixo para fazer suas fundações de casa. Então é um dado muito alarmante. Olha só a quantidade de lixo misturado aqui. Eles estão aterrando essa área aqui para construir a casa aqui em cima. Aí, o aterro tem é casas feito aqui de lixo. De lixo. Como a gente pode ver, ó, gente que está bem na encosta, ele vai cedendo, ó. E casa feita em aterro de lixo não para em pé. Não, aqui no chão tá rachado aqui. Tem casa que já foi interditada, tem casa que já desmoronou. Parte do problema vem daqui. A cidade não sabe o que fazer com os rejeitos da produção de açaí. Áreas de descarte em que o caroço de açaí é simplesmente jogado num terreno baldio existem aos montes aqui em Moju. É um problemão. É aí que entra a tradição humanista da ciência de buscar no conhecimento uma forma de melhorar a vida das pessoas. Foi justamente no problema que a Franciele encontrou uma solução. Eu peguei o caroço do açaí, coloquei para secar, carbonizei ele usando uma churrasqueirinha. Eu triturei usando um liquidificador da escola. Misturei com argila, que é a substância ligante, porque os materiais ferrosos ali encontrados, como alumínio e metais em geral, eles se ligam com carbono e cimentiza aquele material. Por isso que fica um tijolinho tão bom, né? Exatamente. Por isso que fica parecendo um tijolinho. E pronto, estava criado um tijolo para fundações seguras nas casas da periferia de Moju, com material barato e disponível. Qual a medida que você levou para São Paulo? 75% do carvão do caroço de açaí e 25% da argila. Por quê? Porque foi a maior quantidade que eu consegui misturar. E o tijolinho de Franciele, quem diria, papou os prêmios em São Paulo. Medalhas que ela dedica a quem madrugava por causa dela. Meu avô, ele me levava na escola todo dia. E a avó, que embora nunca tenha frequentado escola, contava centavos para alimentar a paixão da neta. Eu comprei mais outra coleção de livros para ela. E eu creio que isso não foi em vão, né? Porque esse livro ela gosta muito de ler, gosta demais. Franciele embarcou para os Estados Unidos no dia 5 de outubro. Voltou hoje ao Brasil. E é impossível não se perguntar mais uma vez. Hoje eu fico pensando assim, de onde eu estava para onde eu estou agora, né? O que é que a ciência faz na nossa vida? Ela muda totalmente. Mas a moça perguntadora de Moju já tem a resposta para o que quer da vida.
ajudar a minha família, ajudar a minha cidade, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não importa como, seja sendo uma professora, seja sendo uma engenheira, uma química, uma matemática. Eu quero ajudar. Finalmente, a bibliografia consultada para poder fazer essa apresentação. Então, foi utilizado o caderno de práticas experimentais e investigação, que é utilizado nas escolas de ensino integral, o currículo paulista, o caderno de pré-iniciação científica, também usado pelo ensino integral, e fica como um material de apoio, né? Também foi utilizado como material de apoio, esse site da USP, que vai tratar exatamente sobre iniciação científica para o ensino médio. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que todas as escolas possam participar da FECESP. Uma ótima semana.